Atos capítulo 4, versículo 36 e o versículo 37. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, dos versículos 15 ao 18. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Quero ressaltar aqui nesse texto que nós lemos, o versículo 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Amém? Talvez você está perguntando: o pastor leu dois textos que não tem nada a ver, né? Um com o outro. Mas eu quero falar nessa noite, querido, no que diz respeito ao encorajamento. Não só a comunhão entre os irmãos, mas ao encorajamento, que nós temos uma necessidade do encorajamento. Queridos, quantas pessoas são inconstantes na fé? Quantas pessoas elas estão desanimadas no caminho da fé? Quantos já desistiram da fé? Quantos já desistiram do caminho? Quantos se afastaram da presença de Jesus? Por N motivos, por N situações. Cada um vai colocar um motivo porque isso aconteceu, ainda que não se justifique. Mas quantas pessoas andam de maneira inconstante no processo da caminhada cristã? E aqui eu quero ressaltar nessa noite algo que faz parte da nossa caminhada e que por estarmos em deficiência essa questão do encorajamento pessoal, por conta disso muitos têm desanimado e têm deixado a carreira espiritual de lado. E eu li dois textos aqui tão importantes para a nossa vida. Eu quero fazer menção desses dois personagens bíblicos aqui nessa noite e falar sobre uma pessoa excelente que todos os dias nos encoraja para viver uma vida poderosa na presença de Deus. A primeira pessoa que nós mencionamos aqui nessa noite está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eu sei que muitos conhecem sobre Barnabé, ou já ouviram falar sobre Barnabé. O seu nome era José, não é? Mas os apóstolos colocaram o nome de José, o nome de Barnabé em José, e passaram a chamá-lo de Barnabé. Qual o motivo principal e crucial porque os apóstolos fizeram isso com relação a José, que agora era chamados por eles de Barnabé? O próprio texto que nós lemos diz que a tradução de nome Barnabé significa filho da consolação, ou filho do encorajamento, filho da ajuda, do consolo, aquele que encoraja, aquele que ajuda, aquele que apoia, aquele que sustenta. O significado do nome Barnabé é esse. Barnabé vendeu uma propriedade que ele tinha, de livre e espontânea vontade, seu desejo verdadeiro, e levou aos pés dos apóstolos. Nós sabemos que Atos capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 fala dos primórdios da igreja, do início da igreja primitiva. Ali no capítulo 2 registra-se o batismo do Espírito Santo, quando a igreja é acesa por Jesus e ela levanta com uma força poderosa de Deus para fazer a sua obra sobre a terra. E ali, querido, naquele contexto, almas estão sendo salvas, libertas, estão conhecendo a Cristo, os seus corações estão sendo levados ao impacto da glória de Deus, os seus corações estão sendo levados à revelação de quem Jesus Cristo é, e muitas vidas estão sendo impactadas pelo Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. E Barnabé foi alvo do amor de Deus, foi alvo deste encontro com o Espírito Santo, e ele se sente tocado, maravilhado pela obra do Espírito nele. Então ele vende a sua propriedade
e leva aos pés dos apóstolos. E o processo seguinte era: os apóstolos dividiam de maneira comum entre os irmãos, de maneira que a Bíblia diz que não havia entre eles necessidade. Todos viviam de uma maneira comum. Era uma verdadeira comunidade na presença de Deus. Não tinha ninguém se exibindo com as suas riquezas ou com as suas posses, mas todos viviam em uma unidade, uma comunhão fraternal, como o verdadeiro corpo de Cristo sobre a terra. Barnabé, vendo a necessidade de muitos irmãos, vendeu a sua propriedade, levou aos pés dos apóstolos, e consequentemente isso foi dividido para ajudar todos aqueles que necessitavam, que tinham uma menor condição. E sobre ele está o encargo de filho da consolação, filho do encorajamento. A Bíblia vai registrar em outros contextos, em Atos dos Apóstolos, o que Barnabé representou na igreja. Qual foi o seu papel na igreja de Cristo? Ele foi um modelo de encorajamento, ele foi um modelo de consolação, visto o seu nome, né? Filho do encorajamento, ou filho da consolação, aquele que dá ânimo. Pensa aí no seu ciclo de amizades, no seu trabalho, na escola, ou mesmo na sua família. Pensa numa pessoa que coloca você para cima, uma pessoa que dá ânimo, que encoraja você, que te faz levantar, que te faz acreditar, que te faz caminhar. Na igreja primitiva, pelo menos Barnabé está em destaque. Barnabé era essa pessoa que levantava os irmãos, não só os irmãos com menos condições, mas aqueles que estavam cabisbaixos, desanimados. Eles viviam em contexto de perseguição, em um contexto de opressão por conta dos romanos, por conta de alguns judeus que não confessavam a Cristo, que não aceitavam o caminho. Então Barnabé era esse tipo de Espírito Santo que habitava na igreja, estava encorajando um, levantando o outro, sustentando o outro, ajudando o outro, estendendo a mão para o outro, e assim fazia a obra de Deus no meio da igreja, no corpo da igreja. Aquele irmão que sabia colocar todo mundo para cima, aquele irmão que sabia trazer uma palavra de coragem, de incentivo, uma palavra de ânimo, para que todos pudessem estar de cabeça erguida buscando a presença de Deus. Sabe, querido, era o início da igreja. Muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. O Espírito Santo estava movendo de maneira poderosa, alcançando as almas. E com isso, querido, muitos não estavam se agradando daquilo, principalmente os religiosos do contexto onde eles viviam. E havia perseguição após perseguição, mas Barnabé continuava nas oportunidades que tinha, exercendo a sua prática e o seu dom de encorajamento. Muitas vezes, querido, nós, como igreja, nós deixamos de exercer o nosso encorajamento. Seja com os nossos irmãos, seja com a nossa família, seja com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, nós não lançamos uma palavra de encorajamento. Nós não nos levantamos como uma resposta de Deus para os corações. Ficamos olhando muitas vezes as pessoas morrerem na fé, as pessoas desanimarem do caminho, as pessoas abandonarem o propósito de Deus, e nós não nos levantamos como alguém que traz encorajamento. Nós não nos levantamos como alguém que traz a consolação para aqueles corações se firmarem na presença de Deus. Quantas pessoas caíram, quantas pessoas se desviaram, quantas pessoas se esmoreceram no caminho e não encontraram um Barnabé na igreja que pudesse sustentá-las, e não encontraram um Barnabé na igreja que pudesse encorajá-la, levantá-la, dizer: irmão, Deus é contigo, te coloca de pé, te levanta, continua vivendo a fé, seguindo Jesus. Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem um grande propósito através da sua vida. Em Atos capítulo 9, versículo 26 e 27 diz assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Paulo tinha se convertido. Atos capítulo 9, Paulo estava perseguindo a igreja, e numa das perseguições Paulo tem um encontro com Jesus. Jesus se apresenta para ele em um clarão, em uma luz no céu, uma revelação impactante. E Paulo cai do cavalo, literalmente naquele dia. E quando ele cai do cavalo, ele já cai cego, não consegue ver nada, suas vistas são fechadas.
A Bíblia diz que havia como escamas sobre os seus olhos, ele não conseguia enxergar. A glória de Deus ofuscara a visão de Paulo naquele dia. Paulo estava furioso, Saulo até então, perseguindo os cristãos, levando os cristãos para serem interrogados, para serem mortos muitas vezes. Mas Jesus tem um encontro com ele, converte a Jesus, ao Evangelho. E agora Paulo está caminhando, está levando a mensagem da cruz. E então Barnabé está junto com Paulo. E a Bíblia diz nesse contexto que Barnabé leva Paulo aos apóstolos e lhes conta o que Jesus havia feito, o encontro que ele tinha tido com Jesus através do caminho de Damasco. Então, que Paulo tinha falado ousadamente de Jesus. Barnabé, querido, encaminhou Paulo aos apóstolos. Ele fez o processo da consolação, ele fez o processo do encorajamento convertido, ele fez o processo que o Espírito Santo faz em nossas vidas, em nos confirmar em Deus e no caminho de Deus. Paulo é levado aos apóstolos, apresentado aos apóstolos. Muitos estão com receio, porque a imagem que eles tinham de Paulo era de alguém furioso, alguém irado, alguém que tinha o desejo de matar os crentes. Mas agora, Paulo está sendo conduzido diante dos apóstolos, como um homem que nasceu de novo, como um novo homem na presença de Deus. E Barnabé está fazendo isso. O filho da consolação está fazendo isso. O filho do encorajamento está fazendo isso. Está levando Paulo diante dos apóstolos. Um outro texto em Atos 11, 23 e 26 diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano que se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabe quem estava no meio? Barnabé. Barnabé. Pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque quando as pessoas olhavam para eles, eles se pareciam com Cristo. As suas obras, as suas palavras, as suas atitudes, a sua vida parecia a vida de Jesus. Parecia Jesus andando sobre a terra. Isso era tão forte na igreja primitiva, que as pessoas começaram a chamar os discípulos de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Barnabé estava dentro desse contexto, querido. Barnabé estava dentro desse período onde a igreja estava atuando de maneira gloriosa, exercendo o encorajamento, exercendo o consolo, aquele que traz o ânimo, aquele que levanta, aquele que sustenta. Nós lemos um outro texto também que fala sobre Onesíforo, nome até estranho para muitos, né? Onesíforo significa portador de benefício. Onesíforo, também um dos discípulos de Jesus, um dos discípulos que faziam parte da igreja. Sabe, querido, o apóstolo Paulo pregou o evangelho no mundo antigo e ele viajou muito. Passou anos viajando, pregando a palavra de Deus. E ele passou pregando o evangelho entre 3 viagens missionárias que duraram anos. E nesse período, Paulo foi perseguido, foi preso, foi liberado, foi preso. E entre uma prisão e outra, escrevendo carta para as igrejas. Entre uma prisão e outra, passando sofrimento, privações, lutas, provas, dores. Mas nós lemos o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, que Paulo está preso em Roma. Pela segunda vez preso em Roma, depois de 2 anos. E essa carta, Paulo está escrevendo para Timóteo. E Paulo está sentindo que ele está próximo do fim dos seus dias. O capítulo 4, ele vai registrar que estava perto da sua morte. De fato estava perto da sua morte, em ser decapitado em Roma por Nero. Mas no capítulo 1, Paulo está escrevendo e ele faz menção a Onesíforo. E a menção que ele faz de Onesíforo é especial, querido, porque nesse momento do registro ele está dizendo assim, eu quero ler novamente: bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes,
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo disse que aqueles que estavam na Ásia, fazendo menção aos obreiros, fazendo menção a muitos da igreja, fazendo menção a muitos discípulos, a muitos servos de Deus, Paulo agora estava preso, estava na sua cadeia, prestes à sua morte, e todos haviam abandonado Paulo. Você imagina, querido, uma igreja enorme, fundada muitos irmãos, todos deixaram Paulo. Paulo estava preso, mas ele faz a menção de Onesíforo na carta, quando ele envia para Timóteo. Ele diz: todos na Ásia me abandonaram. Ele faz menção a dois nomes aqui. Ele faz menção a nome de Fígilo e de Hermógenes, e abrange os discípulos, diz: todos me abandonaram. Mas Onesíforo, ele me recriou no Senhor, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Onesíforo foi a Roma preocupado com Paulo. Os que estavam em Roma, os que estavam no contexto onde Paulo estava preso, não estavam nem aí para ele, irmão. Paulo estava encarcerado, perto do fim dos seus dias. Onesíforo sai da sua casa, onde está, e vai para Roma. E ele não sabia onde Paulo estava. Havia muitos calabouços, muitos presídios em Roma. Onesíforo vai com destino à busca de Paulo, e ele procura Paulo até encontrar. E quando ele encontra Paulo, o que Onesíforo faz é que todos aqueles que abandonaram Paulo não haviam feito. E a Bíblia diz que Onesíforo recriou a Paulo e não se envergonhou das suas cadeias. O que é recriou aqui? Animou. Ele animou. Ele reanimou Paulo. Irmão, uma pessoa presa sem perspectiva, entristecida, abandonada por muitos, sabe, deixado para trás, abandonado, uma pessoa que foi tão usada por Deus, uma pessoa que escreveu tantas cartas inspiradas pelo Espírito, agora estava preso, sem perspectiva de nada. Claro, ele tinha perspectiva em Deus, porque ele cria no Senhor, mas os seus irmãos haviam abandonado. Mas Onesíforo se levantou e foi onde Paulo estava, para animá-lo e encorajá-lo, para levantá-lo e dizer: Paulo, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Paulo, você não está sozinho, o Espírito Santo está aqui com você. Paulo, você não está sozinho, eu estou aqui. Eu não me envergonho das suas cadeias, eu não me envergonho do seu sofrimento, eu não me envergonho das suas lutas, eu não me envergonho dos seus problemas. Aleluias. Onesíforo estava ali, querido, estava ali encorajando, estava ali animando na sua cadeia. Sabe, amado, quantas vezes nós estamos passando por dores, por lutas, por dificuldades, não se levanta um filho de Deus, não se levanta uma filha de Deus para trazer um encorajamento, para trazer uma ajuda, uma palavra, uma direção de Deus. Paulo estava nessa condição, mas era o apóstolo Paulo, pastor, era o apóstolo Paulo. Era um ser humano, irmão, um homem comum, cheio do Espírito Santo, mas também dependia do consolo, também precisava de ouvir a voz de alguém, também precisava do conforto de alguém, também precisava da amizade de alguém, e estava ali naquele lugar. Então Onesíforo chega nessa hora, encontra Paulo nessa cadeia, o reanima, o anima, e Paulo vai dizer o seguinte: antes, vindo ele de Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que aquele dia se ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Paulo diz o seguinte: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, muitas vezes me animou, muitas vezes me ajudou, muitas vezes me sustentou com uma palavra, muitas vezes me abençoou, muitas vezes ele foi e me encorajou. Muitas vezes ele esteve ao meu lado me ajudando, me levantando, me sustentando. Que o Senhor possa abençoar a casa dele, a família dele. Que o Senhor conceda misericórdia à casa dele, porque muitas vezes me ajudou e não se envergonhou das minhas batalhas. Não se envergonhou das minhas cadeias. Não se envergonhou dos meus sofrimentos. Que Paulo está preso? Que isso, eu não vou ficar lá não, porque vai pegar mal para mim.
que isso, está passando por isso, por aquilo, está na mão dos romanos. Eu não vou me associar com isso, porque de repente eu posso ir preso também. Só que o Onesíforo, que passou por cima de tudo isso, querido, porque ele olhou para o seu irmão necessitado, ele olhou para o seu irmão que estava encarcerado, ele olhou para as necessidades do seu irmão. Onesíforo não só ajudou Paulo em palavras, Onesíforo também levou ajuda, não só emocional, espiritual, bem como ajuda material para Paulo na cadeia. Sustentou, ajudou, levantou ele daquela condição, estendeu as suas mãos para ele naquele momento, quando tanto precisava, diante da sua cadeia. Sabe, querido, como pregador do Evangelho e de todo o conselho de Deus, Paulo estava acostumado ao abandono. Como pregador do Evangelho, já estava acostumado com o abandono. Agora, isso é típico na Bíblia. Quando você olha para Jesus no capítulo 6 de João, capítulo 6 de João, Jesus pregando, ele alimenta a multidão, muita gente come, se alimenta, e Jesus disse assim: olha, os nossos pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Eu sou o pão da vida. E é quando Jesus diz que ele é o pão da vida, irmão, as pessoas olham para Jesus diferente, dizem: ele é o pão? Como é que nós vamos comer a carne dele? E aí, porque Jesus disse que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, a multidão de discípulos vai embora. João 6,63 em diante, Jesus vai traçar um diálogo com aqueles discípulos. No versículo 66 ele diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Responderam, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Irmão, até Jesus foi deixado por muitos. Até Jesus foi abandonado por muitos dos seus discípulos. Até Jesus foi deixado por muitos, porque Jesus falou a verdade, porque Jesus mostrou a verdade. E tem muita gente que não aceita a verdade. Quando é confrontado, meu irmão, em vez de aceitar, vai embora. E era o que acontecera naquele momento. Quando Jesus estava falando: gente, não é esse pão que vocês estão comendo, não é esse pão que foi multiplicado, mas sou eu, olhem para mim, eu sou o pão. Tu é o pão? Gente, vamos embora, esse cara está doido. Ele só pode estar doido. Acabamos de comer o pão e está falando que ele é o pão. Ele estava dizendo: eu sou o sustento para a sua vida, eu sou o verdadeiro pão que vai sustentar a sua alma. Mas ninguém estava entendendo nada, o povo estava preocupado, era com o estômago, irmão. Se encheu a barriga, tá bom, isso que importa. Encheu a barriga, tá bom, hoje nós comemos e bebemos, glória a Deus. Só que Jesus estava falando, querido, de um alimento para sempre, não um alimento para um dia, um alimento para a eternidade. Não era um alimento para uma hora, não era um alimento para um momento, era um alimento eterno. E por causa disso muitos, porque eles queriam alguma coisa momentânea. E não é assim hoje, querido. Muitas pessoas querem alguma coisa de Deus no momento. Elas querem de Deus algo para agora. Elas querem de Deus algo para o momento. Mas quando Deus diz: não, eu sou o pão, não é esse pão, sou eu. Vamos ter um relacionamento, alimente-se em mim, para que você possa perdurar. Aí quando Deus chama para um relacionamento, chama para um compromisso: não, eu já comi o pão, tá bom, deixa eu ir embora, porque Jesus está querendo me pegar, Jesus está querendo me travar, Jesus está querendo que eu tenha compromisso com Ele. Eu não quero, eu já estou alimentado, tá bom demais, agora tem que seguir Jesus, e ter Ele como pão não vai dar. Quando Jesus chama para um relacionamento, querido, sempre fica mais estreito. E aí sempre vai haver pessoas que vão sair fora, que não vão querer participar do consolo de Deus. Ainda diante da cruz, quantos fugiram? Só ficou João. Diante da cruz, quantos abriram, querido, e foram embora? Só ficou João aos pés da cruz e contemplou Jesus até o fim. Pelo menos um, né? Para contemplar Jesus até a hora final, até o seu último fôlego de vida. Agora, Onesíforo em questão, ele é um daqueles servos fiéis, irmão.
Ele é um daqueles crentes fiéis, sabe? Que Deus sempre tem na manga preparado. Ele é um daqueles servos preparados, prontos. Ele é um daqueles servos que conversa com o Espírito Santo, que tem intimidade com Deus, que preferiu viver para Deus. Onesíforo é aquele que está diante do Senhor disponível para o seu propósito. Como alguém que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui. Pode fazer a tua obra através da minha vida, estou disponível para o Senhor. Onesíforo era o encorajador, ficava-se em reanimar os outros com grande entusiasmo. Isso fazia parte da sua essência, querido. Isso fazia parte do seu coração. Ele era portador de benefício. E que benefício é esse? Benefício de Deus, benefício do Espírito, benefício da vontade de Deus, do coração de Jesus para com o próximo. Sabe, isso era algo de diligência na sua alma, em confortar, em ajudar, em encorajar o próximo. E quando Onesíforo ficou sabendo que era Paulo que estava na cadeia, meu irmão, ele deixou tudo e foi buscar o seu irmão onde ele estava, para trazer uma palavra, uma ajuda de consolo, de conforto. Sabe, Onesíforo não ficou esperando, nem mesmo orando por uma oportunidade para servir. Muitas vezes nós ficamos orando: Senhor, onde eu posso fazer? Senhor, eu quero uma oportunidade. Senhor, aonde eu posso me colocar? Onesíforo não estava orando nesse sentido, ele simplesmente foi para fazer a vontade de Deus e alcançar o coração necessitado. Ele não ficou com argumentos, ele não ficou assim, discutindo, pensando, resolvendo na sua alma. Ele foi. Assim que ele soube da necessidade, querido, ele agiu. E essa deve ser a nossa postura quando nós sabemos da necessidade, quando nós sabemos da aflição do nosso irmão. Nós temos que agir, nós temos que nos levantar, nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Sabe, ser um encorajador fiel exige que sejamos pessoas de iniciativa. Irmão, não sei quanto a você, mas eu não consigo trazer uma palavra meia boca. Se for para falar para alguém de Deus, nós temos que falar de Deus. E se for para encorajar alguém, nós temos que encorajar com toda a nossa força. Eu sei que por muitas vezes, coisas que nós falamos pode parecer assim miraculosa. Quando você fala para uma pessoa que está no estado terminal: não creia que Deus vai curar você, creia que a vitória é sua. E a pessoa pode dizer assim: é muito fácil você falar. Mas antes a pessoa ouvir isso da nossa boca e dizer: olha, creia em Deus, que Deus pode fazer um milagre e curar você, do que você dizer: ah, é assim mesmo, né? Infelizmente a vida é assim, né, querido? Essa enfermidade é muito forte, né? Sabe, querido, uma palavra de encorajamento, uma palavra de sustento pode levantar uma vida. Eu me lembro quando estava caído há muitos anos atrás, sem conhecer a fé e conhecer a Deus. Uma palavra de encorajamento, de ânimo me levantou. Uma palavra de sustento me guiou no propósito de Deus. Porque alguém se colocou na posição para ser esse sustento, para ser esse ânimo de Deus na minha vida. Quantas vezes nós não temos uma palavra de encorajamento para aqueles que estão precisando? E quantas vezes alguém chega e conta um problema? Sabe, nós devemos ter essa atitude que Onesíforo teve. Nós devemos ter a atitude que Barnabé teve. Filho do consolo, o filho da consolação, filho da sustentação. O encorajador mostra a lealdade diante das adversidades. Lealdade. Paulo estava preso. Aqueles que fossem ajudá-lo poderiam sofrer represálias, poderiam ser presos também. Você também é um deles, então taca na cadeia também. Mas um verdadeiro encorajador, ele precisa ser leal, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições. Ele deve continuar em lealdade diante da presença de Deus. Onesíforo não se envergonhou da prisão de Paulo, não se envergonhou diante das situações de que ele estava passando por estar preso. Ele foi lá onde o seu amigo estava para o consolar.
Provérbios capítulo 17, o versículo 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. É na hora da angústia que nós nos mostramos como sustento para alguém. É na hora da dificuldade, é na hora da enfermidade, na hora da dor, que nós nos levantamos como sustento para alguém. Deixa eu perguntar para você. Hoje, quem você reanimou? Hoje, quem você encorajou? Hoje, quem você trouxe uma palavra de sustento? Para quem? Ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado, quem você reanimou? Quem você levantou? Pense, querido. Pense. Agora, essa palavra reanimou. Quando Onesíforo vai reanimar Paulo, ela traz uma ideia do seguinte: reviver mediante ar fresco. Onesíforo tornou o meio ambiente suportável para Paulo em um momento de grande tensão. Onesíforo, naquele momento onde Paulo estava, se tornasse suportável, porque era um momento de grande tensão. Era-se como que o sustento, o reanimar, recriar a Paulo, ele estava promovendo um ambiente suportável, um ambiente sustentável da parte de Deus para a vida de Paulo. Onesíforo estava sendo esse reviver, esse ar fresco para Paulo. Pô, estou aqui na cadeia, mas eu não estou sozinho, meu irmão está comigo. Eu estou aqui nessa adversidade, eu estou aqui nessa dor, eu estou aqui nessa luta, nessa perseguição, mas eu sei que tem mais gente comigo. Eu sei que tem gente orando por mim, eu sei que tem gente trazendo uma palavra de Deus para mim. Eu não estou sozinho. Eu consigo suportar isso porque eu sei que tem mais gente me ajudando, olhando para a minha situação. Eu não estou só. Sabe, querido, quando Paulo ora e diz que as misericórdias de Deus estariam sobre a casa de Onesíforo, talvez nós não nos damos conta daquilo que nós lemos na Bíblia. Paulo está dizendo o seguinte: que a misericórdia e a bênção de Deus, por causa da atitude de Onesíforo, estaria sobre a casa dele. Está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que Onesíforo estava fazendo para Paulo, querido, ia repercutir em toda a sua história, em toda a sua família. Ele imortalizou a sua família diante da eternidade. Porque quando nós fazemos isso, querido, nós fazemos aquilo que o Espírito Santo faz. Quando nós fazemos isso, nós fazemos aquilo que o Espírito Santo faz diariamente. Eu quero ler alguns textos aqui, Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo agora está sondando o seu e o meu coração. E agora, nesse momento, e sempre estará, enquanto estivermos sobre a terra, intercedendo por nós diante do Pai. Ele está diuturnamente nos encorajando, nos levantando, nos sustentando na presença de Deus. Por isso a importância de termos o Espírito Santo, de estarmos na presença do Senhor. Ele disse: da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quantas fraquezas se manifestam em nossas vidas? Quantas fraquezas se manifestam em nosso coração? Quantas fraquezas se manifestam, querido, no nosso caminhar? Mas existe alguém conosco, nos sustentando. Muitas vezes não sabemos como pedir a Deus, muitas vezes não sabemos como orar, muitas vezes não sabemos como conduzir as nossas vidas, mas o Espírito Santo está intercedendo por nós. O Espírito Santo está diante de Deus, ministrando a sua vontade para o nosso coração. Aleluias.
O Salmo 27, o verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Independente das adversidades que nós passamos, independente das dores que nós passamos, das dificuldades e limitações que nós temos, Deus está dizendo para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Irmão, o que é mais poderoso do que isso? O que é mais poderoso ouvir a palavra de Deus dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é mais poderoso ouvir da boca de Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudo. O que é mais poderoso do que isso? Não existe nada mais sustentador, mais animador do que isso. Ouvir da boca do próprio Deus que Ele é conosco. Paulo, quando escreve aos Romanos pelo Espírito Santo, ele diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito Santo e dentro de nós Ele clama no nosso espírito: papaizinho, papai. Paulo vai dizer para Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não tem o perfeito amor. O mesmo Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se estivesse na cadeia, poderia dizer isso? Poderia, irmão, dizer isso? Se estivesse na cadeia, poderia dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sim ou não? Se estivesse com enfermidade, poderia dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Poderia dizer? Se estivesse na escassez, se estivesse nas provas, nas lutas, poderia dizer? Poderia. Por quê? Porque a nossa vida não está limitada às condições humanas. Nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluias, aleluias. A Bíblia vai deixar claro, querido, que Deus é um Deus consolador. Há várias referências que eu poderia ler para você nessa noite. Deus é o Pai bendito que nos consola. Ele é o Pai de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a misericórdia. Há consolo disponível diante do Senhor. O mesmo Deus que consola é o Deus que reanima, é o Deus que encoraja. O seu Espírito está em nós. É o mesmo Deus que disse para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. O mesmo Deus que nos encoraja, é o mesmo Deus que nos consola. O encorajamento é uma ordem de Deus para o nosso espírito, irmão. Querido, quantas pessoas estão morrendo de depressão? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma carga de opressão? Quantos estão oprimidos nesse momento? Só que o Espírito Santo, ele tem o seu papel de gerar em nós a alegria. Ele tem o seu poder de gerar em nós o consolo. Por isso Jesus disse: eu vou para o Pai, mas quando eu for, virá o outro Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Quando eu for, virá o outro Consolador, e o Consolador estará conosco. João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Consolador é conselheiro, ajudante, intercessor, advogado, fortalecedor, para que fique convosco sempre. O Consolador sempre vai estar conosco. O Espírito Santo sempre vai estar conosco. Toda a obra do Espírito, querida, todo o processo que o Espírito faz é nos encorajar, nos auxiliar,
nos ajudar, é falar no nosso espírito, é nos levar para o propósito de Deus. Essa palavra consolador no original é parakaleu, significa encorajador, aconselhador, motivador. Esta é uma das grandes obras do Espírito de Deus. Por que pessoas se matam, dão tiro na cabeça, pula de ponte? Porque ficam ouvindo vozes. Porque ficam ouvindo vozes do mundo. Porque não tem a voz suprema no seu espírito. Mas nós temos a voz daquele que nos apoia, que nos ajuda, que nos encoraja, querido. A nossa vida será uma vida de vitória na presença de Deus. A nossa vida será uma vida de sustento na presença de Deus. Olha o que Jesus disse. Mas aquele Consolador, aquele encorajador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o encorajador, o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 16:7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Porque eu e você temos necessidade da presença do consolo em nossas vidas, da presença do encorajamento em nossas vidas. E quando nós olhamos e vemos pessoas, querido, que estão carentes do consolo, eu e você temos consolo para dar, e nós não podemos negligenciar o consolo e nem, querido, o encorajamento para aqueles que precisam. Aqui nós temos encorajado o animado, nós temos o maior encorajador em nossas vidas, e muitas vezes nós não fazemos esse processo. Irmão, olha para a vida de Barnabé, olha para a vida de Onesíforo e para tantos homens de Deus que se dispuseram como um propósito para ser usados pelo Espírito Santo como encorajadores de homens e mulheres sobre a terra. Nesse momento, querido, há muitas pessoas precisando de um encorajamento, de uma ajuda, de uma palavra de sustento que vai levantar, e Deus quer usar a mim e a você para fazê-lo. Amém? Basta eu e você estarmos na presença de Deus de pé, acordados para viver esse propósito. Talvez você mesmo entrou aqui nessa noite, querido, e tem necessitado de um consolo. Talvez você mesmo entrou aqui nessa noite e tem necessitado de um encorajamento da parte de Deus. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito de Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer, querido, abraçar o seu coração, encorajar a sua alma para um novo propósito. Talvez você entrou desanimado, cabisbaixo, ou sem um propósito definido na sua vida, mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite para te levantar e te encorajar nos caminhos, nos passos que você seguirá avante, no nome do Senhor Jesus. Se você, querido, nessa noite sente e sabe que você precisa desse consolo urgente no seu espírito, se você sente e sabe que você precisa de um renovo no seu ânimo, se você sente e sabe que você precisa ser recriado novamente nessa noite, reanimado nessa noite novamente, o Espírito Santo está aqui para fazê-lo. Amém? Sabe, eu olho para essa figura, eu vejo como uma pessoa em uma maca que foi infartado, e eu vejo os médicos ali, querido, dando aqueles choques ali, reanimando. Sabe, aquela pessoa que está ali praticamente sucumbindo. O Espírito Santo faz esse propósito, faz esse processo de reanimação. Quando nós estamos quase morrendo, quase extinguindo, quase apagando, Ele está ali nos dando choques celestiais. Ele está ali nos apertando, está esmurrando o nosso coração para que eu e você possamos acordar para a glória de Deus. Assim o Espírito de Deus está aqui nessa noite, reanimando a sua vida, reanimando o seu coração para o propósito de Deus na terra. Você ouviu a palavra de Deus, querido? O Espírito Santo está na igreja. Ele está encorajando o seu coração nessa noite. Tome uma decisão por Ele, não deixe Ele falar ao vento nessa noite. Tome uma decisão por Ele, no nome de Jesus. Se você precisa desse ânimo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, no nome de Jesus.